Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Vamos ler nesta manhã um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Está aqui no capítulo 13, versículo 4. O título da palavra é Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. Ali tinha um encantador também. Essa palavra é muito bonita. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Então estava Saulo e Barnabé e João. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Então esse procônsul era um homem prudente. Este, chamando a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Estava interessado na palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha aí, o adversário operando. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha a repreensão de Saulo pelo Espírito Santo ao Elimas, o encantador. Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor, do poder, da força da operação do Espírito Santo de Deus. Vejam que os servos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, anunciando a salvação, a palavra de Deus, encontraram um homem interessado em ouvir a palavra, querendo conhecer mais sobre a salvação em Jesus Cristo, o procônsul. Mas tinha um certo judeu mágico, Elimas, um encantador que fazia magia, que resistia à pregação e, além disso, ainda queria tirar da cabeça do procônsul a crença, a fé, e queria dissimular o procônsul para não crer em Jesus Cristo, mas levou uma repreensão, porque tais pessoas que assim fazem estão a serviço do adversário das nossas almas. Para dissimular uma pessoa que quer buscar as coisas de Deus, somente o espírito contrário, e levou uma repreensão severa. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Esse é o papel dele. Usa as pessoas como instrumentos para dissimular e tirar do coração daqueles que querem servir a Deus. Portanto, se você tiver o interesse de servir ao nosso Deus, buscar a palavra de Deus, vai aparecer esses Elimas aí na vida, esses encantadores fraudulentos que querem tirar isso do seu coração. Vão te aconselhar a não aceitar, que não há necessidade,
Esse é o espírito de Satanás operando nos filhos da desobediência para atrapalhar os retos caminhos do Senhor, para dissimular e tirar do seu coração aquele desejo de salvação, aquele desejo de servir a Deus. Porquanto o desejo de salvação tem que estar no coração de todos, mas o buscar a salvação em Jesus Cristo são poucos que buscam. Eles ficam esperando sem fazer a sua parte, a sua contrapartida, ficam esperando, não reconhece o que o Senhor já fez, morrendo no duro madeiro, aquele sofrimento terrível, não levando em conta que aquilo traz uma consequência severa para todos, pois aquilo foi, como está escrito, foi um sinal contraditório, um sinal de um grande amor de Deus pelas nossas almas, que tem que criar no ser humano um sentimento de reciprocidade desse amor, de buscar um reconhecimento, para que ali demonstrou também um sinal da maldade do ser humano, buscando a morte de um homem que veio pregando a paz, a salvação, curando os enfermos, os aleijados, os cegos, os endemoniados, as pessoas com problemas psicológicos severos. O Senhor curava todos, de todo tipo, mas levantou pelo ciúme, pela inveja, pelo medo de perder o poder, os sacerdotes, os homens importantes, os príncipes contra o Filho de Deus. E no coração do homem, o homem tem que prestar muita atenção. Por que desejar a morte de alguém que trouxe a paz, só pregava a verdade e a justiça? Porventura não eram pessoas que estavam sendo movidas pelos espíritos enganadores? Pois saibam que essas pessoas morreram, mas aqueles espíritos de engano que operavam e buscaram a morte do Senhor, e aquelas pessoas que por inveja queriam o poder de toda maneira, se sentiram ameaçados no seu ego, no seu poderio, achando que o Senhor ia assumir um trono na terra, um governo, um reinado, ia ser rei na terra. Pois o Senhor disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, ninguém impediria. Quem suportaria uma repreensão ou uma reação do Senhor? Jamais. Nenhum homem ficaria em pé diante dele, mas veio humildemente como homem para fazer com o propósito de salvação pela humildade, demonstrar para nós que temos que ter a confiança e a fé em Deus e ser justo, fazer as coisas certas e corretas. Então, aqui esse Elimas, o encantador, através da operação do adversário, pois ele enganava as pessoas com sinais, com mágica, coisas que não convêm, são coisas que enganam. Não existe o poder de ninguém fazer uma coisa desaparecer, sumir assim do nada e nem aparecer, a não ser Deus. Deus fez tudo do nada, não existindo nada, Deus juntou tudo e fez aparecer a matéria. Esse sim, Deus faz. Deus tem esse poder de fazer as coisas daquilo que não é aparente, que não existe, fazer aparecer. Portanto, se você gosta e quer ouvir e buscar as coisas de Deus, você vai encontrar os dissimuladores, você vai encontrar enviados de Satanás que tentarão tirar da sua cabeça, ou por pessoas, ou até por atrações no celular, na televisão. Assim vão tentar roubar o seu tempo precioso, aquilo que você quer tirar para fazer as coisas de Deus. Vai vir agrados para você, mas fique firme, ore a Deus, que Deus mandará repreensão e tirará essas pessoas da sua frente. Busque a Deus, porquanto o adversário fará de tudo para impedir o seu progresso nas coisas de Deus. Fique firme, confiante, que o Senhor te protege,
que o Senhor fará coisas maravilhosas na sua vida. Portanto, creia, não desanime, busque a Deus. A minha mãe também, quando Deus a chamou na graça, quando a minha mãe fez o propósito de ir ser batizada, é um batismo que seria numa zona rural, num sítio, ela caminhando pela estrada, apareceu pessoas para cercá-la na estrada e tentar dissimular ela e tirar da cabeça dela. Mas a minha mãe foi firme com o seu propósito e obedeceu a Deus. E isso acontece com todos nós. Os pensamentos, as coisas, as preocupações, mas Deus será contigo. Fique firme, obedeça a Deus de todo, busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, que o Senhor ama você. Venha sem tardar, venha buscar o Senhor e seja batizado em nome do Senhor Jesus, para que você seja lavado e regenerado pela água, seja limpo das imundícias, dos pecados que carregávamos, até o Senhor nos limpar e nos purificar. E o Senhor também te batizará com o Espírito Santo. Isso é promessa e fiel é o Senhor para cumprir as suas promessas. Fique com Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus te dê paz e alegria e confiança e fé. Deus abençoe o seu coração. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Eterno. Amém.